fermiônicos, em campos espinoriais. Um D, né? A gente já trabalhou os espinores, mas ainda não tinha trabalhado assim, como é que faz lá. Isso parece, não, lagrangiano para campos espinoriais. Vamos pegar aquele campo fermiônico que nós tínhamos estudado, o espinor de duas componentes, né? E aí a gente tinha colocado, tinha dado um exercício para vocês fazerem, também coisa sobre a equação de Weyl, que era o ferro que podia descrever o neutrino. Vamos supor o seguinte, eu tenho um lagrangiano, então tenho o meu campo fermiônico, que é o campo espinorial, Ψ, duas componentes complexas, né? Ψ1 e Ψ2, né? Então o nosso campo Ψ tem componente alfa igual a 1, 2. É a representação espinorial, é aquele campo que se transforma segundo SO2, né? As transformações de rotação sob a forma de matrizes, né? Geradores que são matrizes de Pauli e que dão as rotações no espaço espinorial. Vamos construir o seguinte lagrangiano, é um campo complexo, né? Então nós temos que construir o quê? Uma coisa que seja escalar de rotação, tem que ser escalar de rotação, e a gente, quando tinha dado a equação espinorial, a gente viu que aparecia em primeira ordem no tempo. Vamos dar a seguinte equação aqui. Eu vou propor o seguinte lagrangiano. Psi-Dagger, Psi-Bom. Coloque I aqui. Vamos ter. Desculpa aqui, Psi-Dagger. Porque Psi é um vetor, coluna. Então, Psi-Dagger, né, é o vetor deitado, isso aqui está me dando, né, escalar. E além disso, nós já sabemos, né, que como as representações de SO2 são representações unitárias, esse objeto aqui é um escalar de rotação. Ele é um escalar de rotação, não é só porque ele está em forma de espinor deitado, espinor em pé, não. Ele é um escalar de rotação porque a transformação de SO2, que eu poderia colocar isso, se transposto, Ψ. Bota um espinor deitado, bota um espinor em pé. É um número, mas não é um escalar de rotação. Porque se eu fizer uma transformação de SO2, fizer uma transformação de rotação, aí eu produzir a matriz de rotação transposta é esse ponto. E aí a gente sabe que o grupo que faz as rotações dos espinores é o grupo SO2. E o grupo SO2 não é um grupo de matrizes ortogonais, é um grupo de matrizes unitárias. Então é fundamental que ele tenha uma cidade. Isso aqui é um escalar de Lorentz. Escalar de rotações, escalar de SO3. Vamos pegar agora o outro termo, né, que é o termo chamado, que vai medir agora as variações espaciais. Vamos pegar um termo assim, botar. Vale a pena botar um parâmetro? Vamos botar um parâmetrozinho, depois a gente pode acertar esse parâmetro aqui, Psi, e aí vamos botar aqui Psi-Dagger, as matrizes de Pauli, sigma, escalar, gradiente de Psi. Vamos pegar um campo escalar, inclusive ele vai colocar aqui um campo escalar complexo também. Vamos pegar, então junto, além do campo espinorial, eu vou introduzir um campo escalar complexo e colocar aqui para vocês, que vai ser o seguinte. Aqui um lambda, gradiente de φ. Então, estou pegando um campo fermiônico, campo espinorial, um campo escalar complexo. Então, os dois são complexos, tá? E vou agora criar um termo de interação. Então, esse termo aqui é só o campo que se não está interagindo com ninguém, não está acoplado com ninguém, está só com ele mesmo, e aqui é o φ que está acoplado com ele mesmo. Agora a gente vai poder criar aqui um termo, que é o que a gente chama de acoplamento de Yukawa, seria um termo desse tipo, esse termo pode ser uma constante de acoplamento de G,
Si, Fi. Outra coisa, o lagrangiano tem que ser uma coisa real. Então, o lagrangiano está ligado à energia. O lagrangiano é P menos T. Uma medida, não deixa de ser uma medida da energia do sistema. Então, o lagrangiano tem que ser uma grandeza real. Então, de fato, será que essa grandeza aqui é real? Vamos ver. Depois vocês vão fazer para os outros. Se eu pegar esse Dagger, esse ponto, o que é tirar o real? O real é tirar o complexo conjugado. Se ele for igual a ele mesmo, bom, se não for, mas tirar o complexo conjugado, isso aqui é um número, porque isso aqui é um espinor deitado, um espinor em pé. O complexo conjugado de um número é a mesma coisa que ser um hermitiano conjugado, tanto faz, porque eu vou transpor uma coisa que é um número, então bota o hermitiano conjugado. Então isso aqui vai me medir se esse cara é real ou complexo. Tira o hermitiano conjugado, isso aqui vai dar si ponto, Dagger, si. Então, o complexo conjugado, o hermitiano conjugado desse objeto não é ele. Então esse quadro não deve ser real, porque o complexo conjugado dele não é ele. Então não pode ser real. E aí, o lagrangiano é real ou é imaginário? Em parte imaginário, uma coisa que é energia, né? Mas aí a gente, de novo, tem o seguinte, ó. A derivada está no lugar errado. A derivada tinha que estar aqui. Então o que a gente pode fazer? O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que ddt esse Dagger menos esse Dagger esse ponto. Esse termo aqui sai daqui. Então, o hermitiano conjugado desse termo é esse. Deveria ser isso. Mas é isso. Mas isso aqui a gente escreve assim. Estou dentro do lagrangiano. Então isso aqui é uma derivada total. Então, dentro da ação, isso é um termo de fronteira. Para t infinito e para t igual a menos infinito. Então, esse termo aqui, em termos de ação, é zero. Então, na verdade, esse termo é menos ele. Então, se isso é menos isso, então eu estou mostrando que esse Dagger, esse ponto, Dagger, é menos esse Dagger, esse ponto. Ou seja, estou mostrando que esse número é puramente imaginário. Então, se ele é puramente imaginário, eu quero que ele fique real, boto I. Se tivesse um I lá desde o início, quando eu botasse o I aqui, o I vinha para cá menos I. Então ia ter um menos I aqui. Aí esse menos I ia bater aqui e ia ficar mais I. Então é real. Então esse I está aqui justamente para poder garantir que esse termo aqui é real a menos de uma derivada, ou a menos de um termo de fronteira. Fronteira no eixo do tempo, né? Quer dizer, um termo de fronteira no infinito, que mais infinito é infinito. Então, esse termo aqui é real. Eu vou querer agora que vocês mostrem que esse I aqui é crucial. Então, mostra que isso aqui é real. Mostra aí que é real, tá? Então, esse I aqui. Usando o mesmo dispositivo. Aqui, esse termo aqui é real pela mesma razão. Tem um I, tira o complexo. Aqui não precisa tirar hermitiano conjugado, porque isso aqui são números, não são matrizes, são escalares. É só tirar o complexo conjugado mesmo. Tira o complexo conjugado, faz exatamente a mesma coisa. E esse I aqui vai ser fundamental para garantir a realidade desse termo. Esse termo aqui é real por construção, não precisa de ele. Porque se eu tirar o complexo conjugado dele, esse termo vai nele e esse termo vai nele. Então ele dá ele mesmo, esse termo é real. E esse termo aqui não é real. Por quê? Porque isso aqui é real, mas isso aqui é complexo. Então, o que normalmente a gente faz é acrescentar na ação, no lagrangiano, a gente acrescenta esse termo aqui. Por quê? Agora eu estou somando a esse termo o complexo conjugado dele, o hermitiano conjugado dele. Aí o número mais o seu hermitiano conjugado dá sempre uma coisa real. Então isso aqui não é real, isso aqui não é real, mas isso aqui é real. Muitas vezes nos livros vocês podem, às vezes o cara, nos papers também, a gente escreve o lagrangiano, escreve um blá 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 danado, depois bota assim, mais CC, mais complexo conjugado. Significa que você, todos os termos dali que não são reais, você acrescenta o complexo conjugado dele para fazê-los reais. Então, normalmente, quando você não quer se preocupar, bota um monte de termo aí, depois bota um CC, significa que você já sabe que o termo que não é real, você já vai estar somando o complexo conjugado dele. Eu poderia ter feito isso. Ter colocado esse termo aqui, mais
complexo conjugado. Os outros não precisam, que os outros já são todos reais, né? Então, esse termo aqui significa isso. G, cidade, si, I, mais G, cidade, si, estado. Se quiser, bote também um G sobre 2, porque isso aqui vocês vão poder fatorar assim, ó. Mas o número vai ser o complexo conjugado e 2 vezes a sua parte real. Então tem um fator 2 que vai dar a parte real de aqui. Se quiser fazer uma questão de bobagem, normalização, pode botar G sobre 2, porque aí aqui cancela com esse 2, mas pode deixar G também e reabsorve, né? Constante é constante, a menos de 2, né? Não pode deixar G. Eu estou querendo ensinar para vocês essa terminologia do complexo conjugado. Tá bom? Beleza, então vocês têm esse lagrangiano aqui, esse termo de acoplamento, que é um termo que tem espinor, escalar. Isso aqui é o que a gente chama, na gíria, de termo de acoplamento de Yucca. É um acoplamento entre dois términos, né, com escalar, um ser escalar. Esse acoplamento de Yucca são muito importantes, né, sobretudo em física de partículas, mais ainda no modelo padrão. O modelo padrão, ele se vale imensamente dos acoplamentos escalares para poder usar esse acoplamento como sendo um mecanismo de geração de massa para os quartos elétricos, né? Então, os acoplamentos de Yukawa são acoplamentos muito importantes, né, na teoria, na física de partículas, sobretudo no estudo da geração de massa. Quem já ouviu falar no mecanismo de Higgs, na quebra espontânea da simetria, no mecanismo de Higgs, né, o mecanismo de Higgs, ele aproveita, acoplando, ligando, né, ligando não, vamos dizer assim, associando o mecanismo de Higgs com os acoplamentos de Yukawa, se pensa, o que se prega, o que se vê, que se pode gerar as massas para os elétrons e para os quartos. Né? Então, o elétron ganha massa, porque o elétron se acopla com o Higgs, e aí quando há quebra espontânea da simetria, o Higgs joga a massa para o elétron e assim vai. O neutrino fica sem massa, no modelo de Salman-Weinberg, o mecanismo de massa para neutrino vem depois, é um subsídio que se coloca, e assim vai. Então, mas, a estrutura que eu estou dando para vocês aqui é de um acoplamento de Yukawa. É claro que na matéria condensada também aparece um acoplamento do tipo Yukawa entre elétrons e fônons. Né? Na supercondutividade, quando os pares de elétrons, né, se ligam, né, elétrons se repelem, mas pela interação eletromagnética, mas a interação entre fônons, né, porque esses elétrons estão passando numa rede que tem fônons, a interação entre elétrons mediadas por fônons, então o que é isso aqui? Ó, eu tenho elétrons, né, esse campo aqui é o ferro, que vai descrever o elétron, e tem um fônon acoplado, um escalar acoplado. Então, essa interação entre elétrons mediada por fônon, é uma interação atrativa. O fônon, ele dá um caráter atrativo para o elétron. Então, ele vence a repulsão eletromagnética e forma o par condensado, forma o par BCS. Então, esses acoplamentos de Yukawa são importantes. O acoplamento de Yukawa, ele usa escalares para aglutinar. Tá? Eu poderia colocar um termo aqui também, que eu vou colocar, compromisso, uma coisa que a gente chama de renormalidade, que é o chamado termo de. Não, é um termo tipo, não vou olhar nas linhas, que a gente possa colocar aqui termos de alta interação. Eu vou colocar um termo de alta interação, onde vai aparecer algo do tipo H, psi dagger, psi ao quadrado. E eu vou botar aqui um termo que vai ser vou botar cá. F eu não botei não, vou botar um termo assim, F está ao quadrado. Aqui eu pego tudo bem, então aqui eu estou gerando um termo de alta interação, eu tenho 4 campos espinoriais e aqui eu tenho 4 campos escalares. Então aqui eu tenho 4 espinores juntos e aqui eu tenho 4 escalares juntos. Então esse aqui esse termo aqui
Esse termo aqui são termos chamados de autointeração. Aqui não é autointeração, porque são campos distintos interagindo. Aqui não, é campos da mesma família que estão interagindo. Esse termo aqui também é um termo importante quando se estuda o modelo de Ginzburg-Landau, que é um modelo mais macroscópico da supercondutividade, e se usa justamente esse tipo de interação aqui para poder, esse tipo de interação que dá uma parte do Lagrangiano, tá bom? Então tá legal, a gente tem um Lagrangiano meio acadêmico, né, só para vocês exercitarem. Então o que eu quero que vocês façam aí é tirar a equação de campo para psi, quer dizer, a equação de Euler-Lagrange para psi e a equação de Euler-Lagrange para phi. Vamos tirar essas equações aqui. Psi barra. Oi, psi para phi. Psi barra, Aí não precisa, porque você tirando do psi, só tira o complexo conjugado dela, tira o Dagger dela e você ganha. Se quiser, pode colocar. É bom até fazer para treinar. Tira também a equação de Euler-Lagrange para o psi Dagger e tira a equação de Euler-Lagrange para o phi Dagger. Vocês vão ver que essas duas equações aqui nada mais são do que essas, tirando devidamente o complexo conjugado. Então tá, eu deixo isso aí como exercício também para vocês. Não esquecer que o Bacon resolve essas equações também. Então tá, essa é uma boa dica. Quem quiser fazer um dia à mão para aprender um exemplo, fazendo Bacon depois, pega esses exemplos aí e bota na computação aí. Pacote Physics. Physics, né? Já está operante aí, né? Está disponível na rede da Pós, né? Vamos lá, só mais um itemzinho para a gente acabar. Uma coisinha muito simples, mas que vai se desdobrar numa discussão imensa. Tá? Tecnicamente são duas equações, né, mas tem uma discussão aí de os dois encontros, das 8 horas que a gente discutiu, é o seguinte, que é a questão, vou colocar o seguinte, lei de conservação, teorema de lei de conservação, alguma coisa assim, Bom, uma boa referência para ler essas coisas. Eu tinha já deixado alguns livros de referência, né, mas uma boa referência para ler essas coisas é o livro do Gogoliu do Chico. O livro de Quantized Fields, né? Introduction to Quantized Fields, mas o capítulo de campos clássicos. Né? Tem um capítulo que é a teoria clássica de campos. Ali é feito legal, eu gosto como está feito ali. E tem outros livros também, o livro do Pierre Ramon, que eu tinha dado referência para vocês, o livro do Dixon Square, tem vários livros, né? Então vocês podem procurar material de leitura, isso é um material bem standard, né? Nos livros de teoria quântica de campos, né? Todo livro de teoria quântica de campos faz um capítulo de leis de conservação nas teorias clássicas de campos. Ele faz o problema classicamente para depois olhar a versão quântica. E aí sempre se tem uma discussão boa em todos esses livros. O livro do Heidegger também tem, em todo livro político, o Greiner tem muito também. Bom, pegar um exemplo muito simples, né? Pegar primeiro um exemplo e depois a gente vai para outros. Pegar, por exemplo, essa situação. Tem um Lagrangiano, densidade Lagrangiana, que depende, vou genericamente chamar campos φ. Pode ser qualquer campo, não importa. Vamos supor que nós estamos numa situação em que o Lagrangiano depende de φ, de suas derivadas temporais, só derivadas espaciais primeiras, derivadas temporais primeiras, derivadas espaciais, caso usual. Caso usual em que a gente tem apenas derivadas primeiras, mas pode aparecer um quadrado ou um cubo, não importa, só tem derivada primeira. E aqui, vou supor que esse Lagrangiano, nós sabemos que em princípio ele pode depender de t e de x. Né? Bom, se esse Lagrangiano não depende de t, vamos supor, então, se L não, ou na mecânica clássica, explicitamente.
Então, claro, o lagrangiano depende dos campos. Os campos dependem de T. Então, o lagrangiano depende de T via campo. Mas, por exemplo, o lagrangiano não vai ter um termo com dependência explícita de T. Por exemplo, poderia ter algo assim, o lagrangiano aí, de ponto, vou colocar para vocês assim, né? Algo assim, φ estágio. O que a gente andou trabalhando aí agora, né? Pronto, φ ponto ao quadrado, mais gradiente de φ ao quadrado, aí colocasse um termo aqui que fosse, sei lá, T2, Φ2. Então, nesse caso aqui, o lagrangiano depende do tempo, mas a dependência está dentro dos campos. Aqui não, depende explicitamente. Quer dizer, eu estou dizendo que se eu pegar dl, dt, a φ e gradiente de φ constante, aqui é de zero. Vou pegar o meu lagrangiano, quando eu faço aquelas derivadas, significa que eu estou mantendo as outras coisas constantes. Quando eu escrevo a equação de Euler-Lagrange, que é isso aqui, ddt de dl desse ponto, mais di de dl de dφ, menos dl dφ igual a zero. Isso significa que eu tenho meu lagrangiano dependendo dessas grandezas. Então, significa que eu estou derivando L em relação a φ ponto, não estou escrevendo aqui, mas estou mantendo as derivadas espaciais constantes e o φ constante. Aqui eu estou derivando, mantendo φ ponto constante e φ constante. E aqui eu estou mantendo φ ponto e di φ constante. É aquela historinha da mecânica clássica. A gente deriva L em relação a x ponto, mantendo x constante, com derivadas mesmo parciais explícitas, né? Então é claro, isso aqui é diferente de zero agora. Então, se o lagrangiano não depende explicitamente de T, a dependência está toda implícita nos campos, então é claro que eu posso escrever isso aqui. A derivada em relação a T de L é igual a zero. Essa derivada aqui é a derivada mantendo φ constante, mantendo os campos constantes, né? Está implícita aqui. Eu estou pegando só a derivada que mede a dependência explícita de T. Então, se não tem dependência explícita de T, dt de L, dt, mantendo todos os campos constantes de zero. Bom, essa expressão aqui eu posso escrever de uma certa maneira, né? Se eu quiser pegar, vamos chamar assim, a derivada, aí que vai entrar rabuda, né? Vou botar, isso aqui é a derivada parcial, né? Em relação a T. Então, é a derivada, vamos colocar assim, com todos os campos constantes. Estou fazendo a variação, botando todos os campos constantes. A derivada total do lagrangiano em relação a T, claro, quando eu vou pegar, eu vou ter que variar. Se meu campo, eu derivo meu campo em relação a φ, e derivo φ em relação a T, meu campo em relação a φ, e derivo φ em relação a T. Derivo meu campo em relação a φ ponto, e derivo φ ponto em relação a T. Derivo meu campo em relação à derivada espacial de φ e derivo a derivada espacial de φ em relação a T. Estou fazendo isso aqui. Estou pegando, então, a derivada do meu lagrangiano. Claro, aqui eu teria que colocar mais dl dt nos campos constantes. Eu estaria medindo, né? Aqui eu estou medindo a derivada total em relação ao tempo. E aqui eu estou medindo só a derivada explícita. Né? Então, meu campo, meu lagrangiano depende do campo, do tempo via campo, via derivada do campo, via derivada espacial do campo, mas não depende explicitamente. Então eu tenho que a derivada total é isso aí. Certo? Mas a notação vai deixar assim mesmo, derrões, não seria melhor DDT? Porque posso botar DDT, mas aí você tem também que pensar que tem derivada em relação a x, não deixa de ser uma derivada. Bom, aí cada um escolhe a notação que eu quero. A diferença é que aqui eu estou fazendo a derivada explícita, ou seja, eu estou derivando em relação a t, mantendo tudo constante. Mas por que você gosta daquela DDT? Então eu quero botar um símbolo. Eu poderia fazer o seguinte, chama isso aqui de derivativo. Nós chamamos isso aqui derivada total. Então, se você quiser, chama isso aqui também, você tá? Matemática me proíbe de botar isso aqui. Eu acho meio feio essa derivada, porque meu campo depende também de x,
Então, botar derivada em relação a t, geralmente você usa derivada parcial quando você tem dependência em várias coisas. Eu quero dizer o seguinte, essa derivada aqui está medindo a dependência explícita de t. Se eu pegar esse lagrangiano aqui, tirar a derivada dele em relação a t, vai dar 2t/2. Agora eu posso falar assim, tira a derivada desse lagrangiano em relação à derivada total em relação a t. Então eu vou derivar em relação a isso em relação à regra da cadeia direta. É isso que eu estou querendo dizer. Como é que você gosta da notação? Bicho, mas realmente preciso. Não, na realidade eu gostaria até de aprender isso aí, porque eu também não sei. Não, diz na notação. Sei, você explica mais comunica mais fácil. D maiúsculo, T, Claro, não pode ser, boa ideia. Então, de repente, a gente pode fazer o seguinte, botar aqui, isso aqui, né? DDT, assim, né? Isso aqui está medindo a derivada total em relação ao tempo. Tem a derivada do lagrangiano em relação aos campos e as suas derivadas em relação ao tempo. Regra da cadeia. E aqui seria a derivada explícita. Essa é zero. Vamos dizer que a gente faça isso, tá? Mas aí qual que é o termo do x? Oi? Mas o x não depende de t. X é posição. Você poderia pensar, será que eu teria que fazer isso? dl, dx, né? X ponto, não, porque o x é a coordenada espacial. Né? Não é uma partícula, eu estou falando do campo, então t e x são coordenadas independentes. X não é função de t, não é mecânica de partícula. Daniel, Oi. só mais uma coisa, esse daí aqui é total também, né? Qual? Esse daí, essa derivada aqui, Aqui? gradiente, Isso aqui, aí, não, isso aqui, então, agora sim, eu vou derivar em relação a x e esse objeto aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, vamos dizer que eu tivesse feito esse lagrangiano aqui. Qual é a derivada do lagrangiano em relação a di, em relação ao gradiente, ao próprio gradiente? Então, esse termo aqui está me dando di no di. Então, isso aqui ele fica realmente o laplaciano de i. Então, é a derivada direta. é total, né? A derivada, nesse caso aqui, a derivada parcial, porque eu teria que pegar duas coisas. Se o meu lagrangiano dependesse explicitamente de x também, então eu teria que colocar aqui, quando eu fosse derivar, suponha que eu tivesse esse termo do lagrangiano. Quando a gente aplica as equações de Euler-Lagrange, nós fazemos variação em relação aos campos. Então, quando eu faço a variação em relação aos campos, eu vou estar avaliando aqui, esse termo aqui, por exemplo, ele está fora. Bom, vamos dizer que eu tivesse colocado esse termo. x2, gradiente de φ, escalar gradiente de φ. Então, quando eu derivar o meu lagrangiano em relação a d e φ, esse termo vai contribuir. Esse termo aqui vai ficar 2 vezes x2, gradiente de φ. E aí, quando eu for derivar isso aqui em relação a x, isso aqui vai entrar. Então, essa derivada aqui, se aqui houver dependência explícita de x, claro que essa derivada vai atuar em tudo que é. Tanto na dependência em x dentro do campo, quanto na dependência explícita de x. Mas essa derivada aqui é tomada com tudo constante, menos d e φ. Aí essa derivada aqui é a derivada total, quer dizer, eu vou derivar tudo em relação às coordenadas espaciais. Então como é que eu vou derivar aquilo lá? Se eu pegar o termo quadrático, eu derivo em relação, se eu tivesse uma coisa desse tipo, di de 2. Esse aqui é 2i. Eu derivo em relação a φ e derivo φ em relação a x. Certo? É isso. Tá claro? Bom, então tá legal. Vamos ver se essa notação aqui. Mas eu quero dizer isso aqui. Aqui é a derivada total e aqui é a derivada explícita. Então isso aqui é zero. Então não tem dependência explícita em t. A dependência em t está toda dentro dos campos. Então, esse termo aqui, eu consigo escrever como? Quem é? Pelas equações de Euler-Lagrange, quem é dl e dφ? dl e dφ é isso aqui, é dt de dl desse ponto mais di atuando em dl vezes di. Isso aqui aqui eu usei Euler-Lagrange. Esse termo aqui ficou quietinho, é o termo que vem da derivada temporal. E esse termo aqui é o termo que vem da derivada temporal. Legal? É tudo que eu fiz ali. O único lugar que eu estou brincando é isso aqui. Agora, se vocês observarem esse termo aqui, ele tem ddt disso aqui, vezes ddt, né? Vezes ddt, e depois eu tenho esse termo aqui, dl de φ ponto, dt de φ ponto. Então, isso aqui, na verdade, vou colocar isso aqui é φ ponto. Vou botar aqui φ ponto só para ficar carregando a notação. Então, toco isso aqui. Então, quando eu substituir isso aqui, eu tenho derivada disso vezes isso, mais isso
vezes a derivada disso. Então, esse termo aqui, colocado aqui, claro, junto com esse termo aqui, me dá uma derivada temporal. Me dá ddt de... Então, tá claro, pessoal? Isso aqui foi regra da cadeia. Usando apenas o fato que esse termo aqui morre, então não tem dependência explícita em x. Esse termo aqui morreu, ele limpo, deixou essa equação assim, com esses três termos. Esse termo aqui se decompõe em dois, tá? As equações de Euler-Lagrange. Então, esse termo com esse termo, mais esse termo, me dá a derivada em relação a t de dl desse ponto, certo? O primeiro termo é a derivada do primeiro, vezes isso, mais isso, vezes a derivada disso. E agora, eu tenho esse termo aqui, que é di, dl, ddi, φ ponto, mais di disso. Eu tenho um outro termo aqui, que vai ser mais di de dl, d, di, φ, vezes φ ponto. Igual a zero. Certo? Então, esse termo aqui casou, ó, derivada então xi disso aqui vezes isso, mais isso aqui vezes a derivada em relação a xi de φ ponto. Então, esse termo aqui, junto com esse termo aqui, também dá uma derivada total. Se casa. Então, todo mundo está vendo que a gente tem tipicamente uma equação de continuidade. ddt de uma certa grandeza mais di de uma certa grandeza que tem apenas um índice i também. Isso aqui seria pi. Não importa o que eu faça, fazendo esse cálculo, tendo o meu lagrangiano fazendo esse cálculo, isso aqui vai ser um objeto, vai depender dos campos, é claro, mas que no final do dia tem um índice vetorial i. Então, essa equação está me dando uma lei de continuidade. Isso aqui. Está me dizendo o seguinte: eu tenho essa equação aqui, ddt de uma certa grandeza u, mais divergência de um certo vetor p, igual a zero. Essa grandeza está aqui. Tá? Ela está medindo. Todo mundo que está na mecânica, está lembrando da mecânica, isso aqui é a derivada de L em relação a φ ponto, isso aqui é x ponto, isso aqui é x ponto ao quadrado, isso aqui faz papel da energia. Isso aqui é uma densidade de energia. Densidade, eu estou falando de Lagrangiano. Lagrangiano já é uma densidade, então isso aqui é uma densidade de energia. E isso aqui pela conservação, como isso aqui é uma equação de conservação, fluxo de energia e momento. E isso aqui então é a densidade de momento nesse sistema. Então tá bom, tá? Então a gente tem uma lei de conservação. Se você olha para o Lagrangiano e vê que o Lagrangiano não tem dependência explícita no tempo, o Lagrangiano depende só dos campos, das suas derivadas, mas não tem muito termo explícito em ter, eu tenho uma lei de conservação. E aí, isso aqui está me indicando que se eu pegar o Lagrangiano, derivar em relação a φ ponto e multiplicar por φ ponto, qualquer que seja o campo, eu deveria ter algo para uma densidade de energia. E se eu fizer isso aqui, então, quer dizer, no caso do campo escalar, vamos pegar só o exemplo, né, clássico, né, por exemplo, o caso de Klein-Borg, que a gente pegou 1 sobre 2c2 φ ponto ao quadrado menos gradiente de φ menos n2c2 φ2. Então, se eu derivo meu Lagrangiano em relação a φ ponto, eu obtenho 1 sobre c2 φ ponto. Então,
vai produzir 1 sobre C2 φ ponto vezes φ ponto, vai dar φ ponto ao quadrado. É a densidade de energia. E a densidade de momento é derivar o lagrangiano em relação a dI φ, vai produzir menos gradiente, então vai produzir, tem um fator aqui também, que é um fator 2, desculpa. Então, vai produzir menos φ ponto gradiente de φ. Nós vamos ver que esse exercício aqui, tá? Não usando o lagrangiano, mas usando as equações de campo. A gente mostrou como é que eu tirava uma densidade de energia a partir de uma equação de campo. Fizemos até por caso com aquela derivada superior. Então, isso aqui é a energia transportada por esse campo, e isso aqui é o momento transportado por esse campo. Beleza. Tudo certinho. Parece que tudo funciona. Aí vocês vão fazer o seguinte exemplo agora. Vocês vão pegar o lagrangiano de Maxwell. Já no meio, GA2 menos C2P2. Onde vocês sabem que é menos gradiente de φ menos VADT. E B rotacional de área. Se coloco isso, para vocês lembrarem que o que a gente está trabalhando é com os potenciais. Quem são os campos são realmente os potenciais. As equações de Maxwell, né, elas são uma maneira de eu arrumar os potenciais e esconder tudo direitinho. Mas na hora da teoria de campo, mesmo, o campo que está em jogo não é o E e o B, não. É o A e beleza. Então vocês vão ter esse lagrangiano, depende de A ponto, depende de DI, não depende de φ ponto, então vocês vão ter que tirar as equações de Euler Lagrange para φ e para A. Né? Mas o que eu vou querer que vocês façam, basicamente, é tirar o tensor, tirar a energia do campo eletromagnético. Tirar a energia do campo eletromagnético. Que nós sabemos que é sempre dada por um meio de, vai ter um fator C aí, mas ela é dada mais ou menos assim, né? Um meio de 1 sobre ε0 é 2, ε0 é 2. Tudo é lentinho. Sim, assim. Então, quer dizer, vocês fazem o cálculo em função de A e B, e no final, em função de φ e A, você faz o cálculo, teorema de Weber, né, DDT, então isso aí vocês vão ter que a densidade que vai ser DL, desse ponto, mais o lagrangiano não depende de φ ponto. Então, esse φ aqui não é aquele φ não, esse φ lá é um campo qualquer. Esse φ aqui é o potencial eletrostático. Então, não depende disso, aqui é zero. Mais DL D AI ponto né? Aquela regrinha, quer dizer, aquilo que nós deduzimos era assim, a densidade de energia é DL D ponto φ ponto. Significa que eu tenho que fazer isso para todos os campos. Eu tenho um campo 1 mais isso aqui, está supondo que eu estou fazendo isso para todos os campos. É uma soma implícita aqui para todos os campos da teoria. Nesse caso, meus campos são φ e A. Então eu tenho que fazer DL de φ ponto, dá zero, porque eu não tenho φ ponto no lagrangiano. Mais DL de A ponto. Então, a densidade de energia vai sair daqui. Aí vocês vão ver se isso aqui é igual a isso aqui. Aí vocês vão ver que não é. Se a gente aplicar isso, fórmula, como a gente gosta de aplicar fórmula, o tensor de energia e movimento, o campo eletromagnético já melou tudo. E aí o problema, por quê? Por que funcionou para o Klein-Gordon e não funcionou para o campo eletromagnético? Então, vocês vão ter que vocês façam esse problema, vocês vão ver que esse resultado não é obtido de Noether. Essas são as coisas da teoria de campo. A teoria de campo tem mais exceção do que regra. Deveria ser de uma fórmula geral. Eu obtenho uma expressão. Eu obtenho alguma coisa, só que não é isso.
Isso aqui a gente sabe, tá legal? A gente pega as equações de Maxwell, trabalha e tira a densidade de energia. Então, tem um conceito muito forte envolvido aí. Porque é que essa fórmula de conservação da energia não vale para qualquer campo, só vale para campos escalares. Se vocês fizerem esse cálculo, qualquer outro campo que não seja escalar, essa regra aqui, isso aqui está certo, isso aqui existe, essa equação vale, mas isso aqui não vai descrever a energia do sistema. Isso eu quero dizer, na verdade, talvez eu tenha me expressado mal. Eu estou dizendo que a lei de continuidade vale sempre. O que não vale é dizer que isso aqui é a energia do sistema. Então, eu faço esse cálculo para Maxwell, aquela equação é verificada, mas aí quando eu pego esse pedaço aqui, que é isso aqui não vai dar energia do campo eletromagnético. Tem um conceito forte envolvido, então nós vamos discutir na aula que vem. Esse vai ser praticamente o objeto de toda uma... Que aí entra em causa a questão do spin. É o spin do campo que destrói essa interpretação desse termo aqui, ser uma energia. E aí nós temos que procurar um mecanismo. Então tá bom, cara, essa lei de conservação vale. Não furou o teorema de Debye. Não. Se o lagrangiano não depender explicitamente do tempo, exatamente como na mecânica clássica, existe uma lei de conservação. Só que essa lei de conservação não te dá energia. Então não perdi lei de conservação. Mas agora dizer que a energia é outro estado. E aí nós vamos ter que aprender como é então que eu calculo a energia de um sistema. Que método, que dispositivo eu vou usar se isso aí não me dá corretamente a energia. Então nós vamos aprender um método, vamos tentar entender, vamos ter que entrar numa discussão um pouco da gravitação, nós vamos ter que associar energia com deformações do espaço. E aí a gente vai procurar um jeito de acoplar esses campos com spin com as deformações do espaço, e daí eu vou ler o meu tensor de energia de uma maneira, a energia e o momento do campo. Então, vamos ter que começar a entender que a discussão da aula que vem vai ter uma discussão conceitual grande, mas no fundo a gente vai perceber qual é a relação entre energia de um sistema e a geometria. Essa discussão, ela vem nessa hora. Quer dizer, a teoria de campos traz a gente para essa arena, na discussão da relação. Quer dizer, vamos ter que ver que eu vou precisar de uma certa forma introduzir uma deformação na geometria do meu espaço-tempo, acoplar essa deformação ao campo com o spin, e daí isso é que vai me dar a energia do sistema. Esse método que a gente chama de método canônico, canônico ele está seguindo os cânones da teoria de andar, derivados, os procedimentos, não funciona. Por isso que eu gosto, a teoria de campo não é muito bom usar fórmula, porque essas fórmulas só têm validade formal. Serviu, para alguma coisa serviu para mostrar que existe uma lei de conservação, mas se essa lei de conservação não me dá energia, eu estou fora, porque eu quero que o sistema é energia dele. Ninguém trabalha se não está buscando energia, né? O problema da energia é, até os ecologistas estão preocupados, que a gente não vai. Então, essa discussão nós vamos ter que dar uma discussão bastante conceitual, por uma hora, por pouco, nós vamos tentar trabalhar essa ideia da relação entre energia e métrica. E depois é só executar cálculo, depois é só procedimento. Então, isso daqui a 15 dias. Então, o que eu sugiro a vocês, né, aqui, tem uma concentrada, sobretudo nessa parte final, para poder estar afinado para a discussão. A gente vai se encontrar agora, semana que vem é feriado de São João, então a gente só vai se encontrar agora, eu acho que no dia 30 de agosto. Na sexta-feira não tem aula de teoria de campo? Essa tem. Ah, eu mandei um e-mail que não recebeu, não? Você está fora da lista? Não recebi, não. Ah, tá. Não, o compromisso do dia 18 eu consegui transferir tudo para amanhã. Eu vou dar no 7 de logo, mas o pessoal me garantiu que eu saio de lá 2 horas da tarde. Tá? Você não está na lista. Beleza, gente? Então, vou pedir só um favor a vocês que ficam, depois eu dou completo, fechar tudo, apagar a luz, essas coisas.